Olá, pessoal. É uma alegria imensa estar mais uma vez com vocês, que respiram e comungam dos mesmos ideais. Para quem está chegando agora pela primeira vez no canal, eu me apresento. Eu sou Ivani Marchese, professora, e esse canal é um canal de educação, educação cósmica, para uma cidadania também cósmica. E o significado disso é desenvolver e incrementar um sentimento de respeito, de gratidão, que deve haver, de solidariedade também entre os reinos da terra, mineral, vegetal, animal, hominal e dos devas ou anjos, bem como para outros orbes habitados. O objetivo também é fundamentar alguns alicerces, a pluralidade dos mundos existentes com vidas inteligentes. Se assim não o crer, nós não vamos contribuir para uma cidadania cósmica, onde a paz e a fraternidade reine entre os orbes habitados com vidas inteligentes, só que o envoltório de alguns orbes, que nós vamos chamar de corpos apenas, chamamos já, para efeito energético, não é como o nosso. O melhor seria, só hoje eu tive a luz, chamar isso, ao invés de corpos, de invólucros, porque tem alguns invólucros que o princípio é inteligente, não morre como nós não morremos, nada na Terra morre, nem sequer uma pedra, mas tudo transmuta no sentido de perseguir a luz, de evoluir para o alto. Então, são esses os fundamentos de uma educação para a cidadania cósmica. O princípio, repito, da pluralidade das existências, dos mundos habitados com vidas inteligentes, mas materialmente falando muito diverso de nós. E também a evolução, ora maior, melhor, ora até pior que a nossa. O outro fundamento é que nada morre, tudo se dissolve, o tempo dissolve aqueles que possuem, como nós, um corpo perecível, desmancha com o próprio tempo, com as enfermidades, mas em tudo há um princípio que vai sobreviver, e em tudo há uma lei matemática. Todos nós fomos criados para a evolução, para o alto, para a luz, desde o mineral, passando, eu repito, pelo vegetal, pelos animais tão sofridos e interrompidos em sua evolução kármica, os hominais. Tudo evolui. Assim são os nossos princípios de uma educação para uma cidadania cósmica. Hoje nós vamos falar dos vegetais, o reino, porque aqui na Terra há várias moradas. Falamos das moradas extraterrestres, intraterrestres, a morada terrestre dos minerais, das rochas. Hoje falaremos dos vegetais, já falamos dos mundos intraterrestres e falamos também daqueles mundos que estão aí submersos no fundo do mar. Hoje nós vamos abordar a questão do reino vegetal. Também não esquecer que existe um quinto reino, dos Devas, uma expressão sânscrita que na tradição judaico-cristã e islâmica recebe o nome de anjos. Evolui também, mas numa evolução paralela à nossa. O reino vegetal, de todos os reinos, é o que melhor cumpre o seu karma. E qual que é o karma? Um deles é contribuir com o seu próprio serviço para todos os outros reinos terrestres, porque eu vou me ater hoje aos vegetais do mundo terreno. É o que melhor cumpre a missão que lhe foi entregue são os vegetais. E como os vegetais cumpriu também essa missão na sua plenitude, José, da família patriarcal de Jesus, ele cumpriu como os vegetais cumprem, com muito silêncio
e com muita paciência, com muita mansidão. Ele garantiu os primeiros anos de vida de Jesus, assim como ele garantiu, desde a Anunciação, a saúde de Maria. José, com paciência, silêncio, perseverança, garantiu a saúde de Jesus e de Maria, que Maria seria apedrejada se não fosse a compreensão de José. Ele garantiu a segurança dos dois enquanto ele foi vivo. E os vegetais, eles cumprem também, em silêncio, uma mensagem de servidão, de serviço a todos os reinos, até com o próprio sacrifício. Sacrifício, vamos desmembrar essa palavra. Sagrado ofício. Eles pagam esse karma, eles cumprem esse karma no rumo da evolução até com a própria vida. Os animais, às vezes, pressentindo o princípio de cura em algum vegetal, o devora. Mas acontece que também eles são atraídos a mastigá-los, a comê-los, pela própria beleza. E o homem também. O homem, ele vai além, né? De uma maneira muito cruel, ele devasta o reino vegetal. E esse sofrimento, os devas nos dizem que é incrível e extensivo até para outros continentes, via uma, não vou chamar de telepatia, porque vegetal não tem corpo mental, não tem mente, mas ele tem um corpo astral, um corpo emocional muito sensível. E sua dor e sofrimento é transportado para outros congêneres, para outros indivíduos da mesma espécie, não importa a distância. E isso, esse sofrimento, tanto do reino vegetal, quanto nosso, quanto do reino mineral, ele abre fissuras na aura da Terra. Aura é uma camada luminosa que cerca todos os seres. Uma pedra tem uma aura. E é preciso querer enxergar esse invólucro dos seres com exercício, com o treino. E uma função muito importante, principalmente das flores e também das árvores, é indicar que a nossa evolução tem que ser como elas, para o alto. As árvores frondosas e altas, centenárias, elas evoluem até num período de 200 anos, são grandes mestras em nos ensinar que temos que buscar o alto, sem esquecer que nossas raízes devem estar firmes aqui na Terra. Vou dizer hoje que as árvores e as flores falam, mas não é uma articulação, é um sentimento do observador para com a planta, que pode ser uma árvore, uma flor, uma folhagem. E como que fala? Precisa de duas condições. Claro, existir a planta e, claro, existir um observador que queira enxergar a aura da planta, que queira enxergar o que ela está dizendo. E bom é um exercício de começar a regá-las. Quando ela é regada antes do sol estar muito quente, veja como ela responde numa alegria, numa aparência alegre. Temos que começar a buscar essas visões. E isso não é ficar louco. Isso é desenvolver também o nosso corpo etérico e astral. Isso é passar da terceira dimensão, que nós vivemos aqui na materialidade terrena, para a quarta, que é a dimensão das colônias espirituais, tipo nosso lar. Que as plantas também cumprem essa missão kármica de nos levar, nem que for por segundos, por minutos, nos retirar da dimensão material bruta para as dimensões mais utilizadas, como, por exemplo, a quarta, conforme eu disse. Então, são funções muito importantes, porque, observa, uma planta, agora uma flor, qual é o sentimento que ela nos desenvolve, que ela nos passa? O que vocês podem ler nela? Pensa numa rosa, pensa numa dália daquelas grandonas, exuberantes, floridas. A graça divina, o poder de Deus na sua criação e a bondade dele nos permitir que nós contemplemos tal visão.
Essa visão, então, também nos leva para a quarta dimensão, nos põe em contato com o divino. Por que vocês acham que é costume colocar flores nos altares? Para potencializar a nossa comunicação de prece ou da simples contemplação com a graça divina. Então, as flores também potencializam nosso sentimento de respeito, nosso sentimento de senso estético e gratidão. Presentear com ramalhetes é outro exercício muito benéfico à nossa evolução espiritual. Vocês me desculpem, mas eu estou em tratamento de cordas vocais. Por que isso? Porque quem recebe um bonito ramalhete, e as flores sempre são bonitas, não existe uma flor feia, porque ali está mesmo a graça divina. Deus não fez nada feio. Nós que fabricamos o feio quando a gente deforma o nosso perispírito. Quem recebe um ramalhete sente-se muito feliz, duplamente, por ser lembrado e porque ele entra no raio divino que a planta está mandando para ele, e também o presenteador, né? A pessoa que ofereceu. Então tem várias coisas benéficas que as plantas nos ensinam e nos falam, entre aspas. Eu nunca me refiro à parte material da coisa, mas sim à parte oculta da coisa. Então o que elas falam? Aí depende do raio ao qual ela está mais influenciada, e depende também da sua sensibilidade visual e sentimental para entender o que elas nos estão falando, porque outra função da planta é nos incitar a desenvolver a virtude para a qual nós estamos evoluindo, para a qual nós estamos nascidos aqui. Então vou dar exemplo. Veja a hortênsia. Se nós olharmos a forma da hortênsia, é uma forma pesada, redondona. Mas a beleza nem sempre está na aparência exterior. A beleza de uma hortênsia está no seu raio azul ou rosa, da religiosidade e da amizade, respectivamente, influência da Lua e de Vênus. E falam para nós, desenvolva a cordialidade, desenvolva a amabilidade. E o girassol, ele só faltou escrever nele mesmo, né? O que está sendo esperado de nós. Ele falou: oi, boa tarde, seja como eu. Sou forte, alegre, perspicaz e confiante. Seriam essas qualidades que nós deveríamos desenvolver. E o girassol desenvolve mesmo, porque a influência principal dele é do Sol, fonte primeira da nossa vida. Sem o Sol não há vida. E a mangueira? A mangueira, ela está sobre a influência de Júpiter, o grande planeta, né? Grande mesmo em tamanho. E a mangueira é frondosa. Veja que ela se parece com o sino. Por quê? Porque Júpiter é um planeta ligado ao som de metais, é ligado à música, todo o senso estético. Então, a paineira, ela é, vamos dizer assim, ampla e vai se afunilando como um sino. O que ela significa? Que devemos olhar para o alto, não ter medo, porque Deus tudo provê. Ela provê também a mangueira sombra, a qual nós devemos ser gratos também, e desenvolve os frutos, mais na influência de Mercúrio, de Marte, do Sol, que nos garante a abundância, porque a abundância é também do raio de Júpiter. E agora eu vou ensinar um exercício de observação para vocês, contemplando a palma da mão. O dedo indicador, vamos chamar assim, é o dedo de Júpiter. Se ele tiver um montículo bem visível, aqui, significa que você pode prestar atenção
em negócios, no que você quiser. Você vai ser muito bem sucedido e vai prosperar. Se, por exemplo, ele for escavado, você também prospera, claro, porque a prosperidade é para todos. Só que demora mais um pouco e dá mais um pouco de trabalho. Então a mangueira é assim, generosa. E a calêndula? A calêndula é a nossa famosa sempre viva. Gostaria de ter trazido um vasinho de calêndula florida, mas não achei nem sem florir. Tudo bem, agora eu conto uma história da Melly Wildert, porque esse módulo 1 da educação cósmica, ele foi muito baseado em Melly Wildert, uma esoterista, ocultista holandesa. Ela conta que num convento começou a brotar naturalmente calêndulas, que eu disse que é a nossa sempre viva. Ninguém plantou, ninguém semeou, e as calêndulas começaram a aparecer. Então, a função da calêndula também, ou de outras flores como o trevo, é indicar uma direção. Significava um alerta que ali iria acontecer doença muito grave, como de fato, depois de alguns meses, me parece 2 anos, as freiras começaram, algumas delas, a ficar doentes e se constatou um câncer. E as calêndulas por lá ficaram até que se desencarnasse uma a uma. Porque não precisa, para obter a energia oculta de uma planta, tomar um chá ou fazer incenso. A presença delas já garante a transmutação energética. Porque, não se esqueçam, a planta não pode ser cortada, devastada, nem a floresta, porque ela nos liga com a divindade, ela nos liga diretamente com o conselho diretor do karma delas e nosso. Isso é um agravante se a gente começar a partir para esse lado. Temos que evitar o sofrimento, gente. Para qualquer ser, seja ele, conforme eu sempre repito, mineral, vegetal, animal ou minal. Ah, mas é só um animal. Não interessa, é vivo, tem um karma. É só uma pedra, não interessa, ela é viva porque ela tem uma aura, um invólucro invisível. Ela tem um karma. Nós não podemos mexer no que foi escrito. O karma é elaborado até às vezes de 1000 anos. Quando Jesus reencarnou, já estava sendo programado isso há 1000 anos antes. E tanto é que 700 anos antes de Cristo começaram a aparecer os profetas, os avatares, porque Cristo deveria encontrar uma nova mentalidade. E também quando Jesus nasceu, já estavam encarnados entidades muito grosseiras, muito maldosas, que estiveram 1000 anos em preparo também e foram liberados para encarnar na época de Jesus, para ver se melhorava em alguma coisa com o exemplo que eles iam vivenciar. E eu acho assim, que essas coisas, embora pareçam meio loucas, têm que começar a ser discutidas pluridisciplinarmente, para a gente ver até que ponto nós podemos melhorar isso, ou até que ponto nós temos que criar outras alternativas, senão nós vamos entregar para 2057, para o outro projeto da Terra Nova, ou Nova Terra, seres educados de uma maneira míope, pensando só em si, no seu umbigo, e na vizinhança e nos seus parentes, e ainda arrogante e, vamos dizer assim, simplórios, porque numa situação de bilhões de sóis por aí, como é que só admitem a vida inteligente conosco no planeta Terra? Um contrassenso. Muito bem. Mas eu disse que as flores, elas falam, né, do que nós precisamos desenvolver, elas indicam que doenças, que descontrole vai haver no nosso meio. Vamos ver então, a paineira eu já disse, que ela fala bom dia, tudo vai dar certo, vamos ser cortês, cordiais, por aí.
que eu já falei, que ela está sob o efeito de Vênus. E a arruda? A arruda, todo mundo crê no poder energético de limpeza da arruda, mas ninguém tolera a arruda por causa do cheiro, o cheiro marciano, agreste. E um poder de transmutar com o cheiro e com a presença do raio verde meio esbranquiçado. Ela é um potente comutador energético dos ambientes. E repito, não precisa estar na horta, no jardim, basta estar num vaso. Não podemos ficar sem um pezinho de arruda por perto. Aliás, ela é indicada para melhorar a visão na homeopatia. E usada contra a depressão, ela dá uma alegria. Eu lembro de um caso que eu vivenciei, que um animal ficou cego, por causa de diabetes, ele ficou cego, ele triste, desorientado. Aí eu recorri à homeopatia, não eu, né, o médico veterinário. Receitou ruta. Olha, esse animal passou a brincar, a brigar. Para brincar, ele não enxergava quem é que estava brincando com ele, nem a direção. Ele rodopiava e batia com as patas dianteiras. Subia em sofá, era uma aventura para ele descer desse sofá, porque ele não enxergava. Isso é o poder da arruda, o poder da confiança, da alegria, da tenacidade e da vontade de agir, não ficar depressivo. O que mais que eu poderia falar? Falei da mangueira já, da arruda, da hortênsia, agora eu vou falar da flor de giesta, que é mais ou menos parecido com o vegetal rural nosso, chamado guaxuma, com a qual se faz vassouras, porque ela é extremamente dura, áspera, resistente, não quebra, portanto ela é tenaz. Ela está também sob a influência do Sol e de Marte. Ela tanto faz a limpeza do nosso ambiente, da nossa casa, lá na roça, principalmente porque agora é outro material que usa, quanto dos fornos onde se assariam pães, quanto a limpeza energética oculta dos campos e das matas. Então é isso, gente. O que eu preparei hoje foi isso. Então nós falamos sobre as funções das plantas, funções essas que é de comutar alegria, de nos aproximar da quarta dimensão, de nos elevar para o divino, melhorar o poder da nossa prece, de cura. Por que que todas as florestas do mundo são verdes? Porque verde é o raio da cura, é o raio do meio do arco-íris, é o raio que não pende nem para a direita nem para a esquerda, porque o homem tem que ser justo, ele tem que enxergar onde que estão as virtudes. Essa é a mensagem do verde. O verde toca diretamente no chakra cardíaco. Luz verde é ótima para disfunções cardíacas, porque é o raio que vai vibrar para isso, para o equilíbrio, para a serenidade, para a concórdia. E agora eu encerro dizendo para vocês que há 2 vegetais de suma importância e de suma evolução. Um são as árvores centenárias, conforme eu falei, jacarandá, jequitibá, jatobá. O jatobá, por exemplo, ele está no raio de Saturno, então ele vai durar muito mesmo. As pessoas acham até que não devemos plantá-los. Por quê? Porque nós não colheremos de seus frutos. Mas não importa. A presença deles garante longevidade. Garante mais o quê? Eu falei. Garante que nós lhes sigamos o exemplo de caminhar para o alto, para a luz, tendo raízes bem presas. Agora, o mais evoluído é o cedro do Líbano. Procure na internet a imagem dele. É uma beleza de árvore. Também bicentenário até tricentenária. E o cedro, há paranormais que conversam, entre aspas, com as plantas. Como? Senta-se, calmamente encosta no tronco da árvore e vê o que está sentindo com esse contato. Que a árvore começa a emitir certas energias.
não é uma conversa telepática, não é uma conversa articulada, é vibração para vibração. Então houve um filósofo paranormal que foi para o Himalaia meditar. E lá o que ele fazia? Ele achou um cedro, achou muito bonito, porque o cedro é lindo mesmo. Ele tem um tronco que depois dele adulto vai atingir até 14 metros, e ele só é adulto depois de 40 anos, que ele começa a produzir sementes. É uma árvore muito elegante, ele é muito harmonioso, ele é mais largo na base e ele vai se afunilando e subindo, porque qual que é a mensagem que todas as plantas passam? Caminhe para o alto, caminhe para a luz. E ele desenvolveu simpatia por aquele vegetal contemplando-o. Era uma árvore bonita, forte, madura. Todo dia ele vinha sentar-se sob as ramas do cedro. Ele notou certas mensagens, por exemplo, olha, aqui não tem mais cedro, eu estou sozinho, mas a minha solidão é divina. Ele começou a notar mensagens desse tipo e ele também passava assim, não, cedro, é isso mesmo, nada morre, tudo volta para o solo e a matéria mais sutil vai para o alto. Muito que bem, mas ele ficou lá um tempo, venceu de certo, vai ver que ele tinha algum patrocínio, não esclarece, venceu. E aquela noite que ele tinha que despedir do cedro, ele nem dormiu, porque foi um momento difícil para ele e para o cedro. Nenhuma palavra para ele era o bastante para essa despedida. No final ele foi, ele ia sempre, chegava quando o sol estava assim produzindo névoas com o seu nascer, sentou-se debaixo do cedro e percebeu, até eu sorri um pouco, o cedro carrancudo, triste, imagina um cedro carrancudo, mas foi o que ele sentiu. Eu tenho que respeitar. E é curioso, mas eu vou ler daqui a pouco, não a mensagem que o cedro passou, mas como o cedro ensina na própria evolução material dele. E ele disse para o cedro, chegou um momento muito difícil, não sei como falo, estou triste, porque eu vou embora. É a última vez que nós nos veremos. E disse mais alguma palavra de agradecimento e aguardou. O cedro então respondeu, olha, a sua partida já era esperada. Também daqui a pouco eu vou partir dessa região, porque já se aproxima o momento em que eu vou voltar a ser mônada, mais evoluída. E eu te agradeço também, e nossa amizade vai continuar. Vai em paz. E assim aconteceu. Agora veja como o cedro nos ensina. Eu vou pedir licença e vou ler para que fique bem claro. O cedro, inclusive, falou para ele que não faz bem adubação química, não faz bem nem capinar um jardim ou uma horta, porque com o tempo a própria presença vegetal vai controlar as gramíneas, as pragas. A Amélia e o Hildert também falam isso. Mas vamos ver o cedro. O desenvolvimento do cedro. Isso não foi o cedro que falou, não. Nos 3 primeiros anos de vida de um cedro, as raízes crescem até atingir 1,5 m de profundidade. Mas os galhos, nesse tempo, não passam de 4 a 5 centímetros. Significa o quê? Primeiro, que Saturno está firme garantindo o esqueleto da planta, do cedro. Porque as energias do planeta Saturno correspondem aos rins, que é a vitalidade pura, e corresponde ao sistema ósseo. Aos 4 anos, o cedro começa a crescer 20 centímetros a cada ano. É um crescimento que vai se acelerando. Mas só aos 40 anos ele produz sementes. E conforme eu falei, ele vive mais de 200 anos
porque ele teve um embasamento de raiz muito forte, ele cresceu firme de pouco a pouco, mas sempre em direção ao alto. E assim, deveríamos ser como o cedro, atentos ao próprio crescimento nosso. Mas eu vou também contar uma outra historinha aqui, pode ser uma lenda, mas é interessante, eu acho que ilustra bem. Porque quando existir a nossa escola para uma cidadania cósmica, nós vamos escolher as lendas que edifiquem. E vou contar então a lenda, ou foi isso mesmo, ninguém sabe, né? Porque já são mais de 2000 anos. A lenda sobre a giesta, aquela plantinha que faz vassoura que eu falei agora antes. Conta que no tempo que Herodes decretou que mataria todos os bebês masculinos de 2 anos para baixo, um emissário dele esparramou uma notícia que somente teria bebês masculinos de 2 anos para baixo nas portas judaicas em que tivesse um ramo de giesta. Aí ele mesmo cuidou para que várias pessoas de confiança colocassem nas portas ramos de giesta. Aí os soldados vieram para decapitar as criancinhas, falaram, nossa, mas a gente vai decapitar uma criancinha? Notou que todas as casas tinham criancinha com ramo de giesta, falou, a gente vai correr o risco de matar inutilmente, vamos voltar a Herodes e falar como é que nós vamos fazer. Então, moral da história, com esse estratagema, muitas crianças foram poupadas. E deu tempo, né, de Jesus fugir com Maria e José para o Egito. Gente, eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção. Compartilhe, por favor, e vamos vibrando para uma educação cósmica. De repente, alguém que acredita mesmo nisso vai ter meios para fazer essa nossa escola. Meios materiais, porque meios espirituais nós já temos em conhecimento e vontade de fazer e podemos fazer com os nossos netos, filhos, parentes, enfim. Basta querer. Pessoal, quando a gente fala de flor, que a flor conversa, a árvore conversa, nós lembramos dos florais. Os florais são totalmente baseados na função oculta da planta de falar e de curar. Há diversos tipos de florais. Florais de Bach, e o Bach tem uma história muito bonita também. Procure na internet. Ele foi diagnosticado com uma doença muito séria, mas estava pesquisando, uma pesquisa importante alopática. E ele ficou desgostoso e falou, eu vou me retirar para o campo, lá na Inglaterra. Não quero mais essa vida para mim aqui na cidade, vou aguardar meu fim. Lá ele começou a observar aquilo que eu falei para vocês no início. Para a planta conversar, passar uma mensagem, precisa existir a planta e um observador atento. O que aconteceu com o Bach? Ele viu que certos animais procuravam certos tipos de planta. Começou a observar aquela planta. E a planta começou a passar para ele não só a energia de cura, como o que ele deveria buscar curar. Aí surgiram os florais de Bach. Mas depois de Bach, o Bach se curou do câncer. Ele voltou para Londres e ainda viveu muito tempo e criou então a cura florais de Bach, que cura também pelos princípios ocultos das plantas. Mais ou menos como a homeopatia. Mas há outros tipos de florais, os florais brasileiros, os florais do cerrado, com planta só de cerrado, e os florais brasileiros, ele é muito cuidadoso com quem colhe a planta. A planta tem que ser colhida em determinada hora, porque em determinada hora está sob a influência de algum planeta, que eles estudam a influência oculta da Lua e dos planetas. E eu acho interessante que os florais brasileiros, eles dedicam uma parte muito assim, não é uma parte importante, é uma parte interessante para o cafeeiro. As flores do café, da planta café, que cura a falta de ânimo, o medo, a falta de garra, enfim. E nós ficamos observando.
O trabalhador rural com o café, ou o empresário do café, ele não teme a geada, as pragas, os incêndios. Ele mexe com o café, ele teima, ele é teimoso, ele é pertinaz, porque isso a planta passa para ele. Então eu acho muito interessante, ao mesmo tempo que há pessoas que negam essa conversa ou essa função da flor, das árvores, passar para nós alguma mensagem que nós devemos desenvolver em nós para nos curar, porque não existe doenças, existe doentes, porque no micro e no macro as coisas se entrelaçam, é o outro fundamento da educação esotérica, assim como aqui e ali, assim como embaixo e em cima, aos cientistas, aos terapeutas que empregam esse tipo de energia com total sucesso, como eu citei agora da Arruda, com relação à cegueira e à tristeza do animal. Comunico a vocês que nós terminamos o primeiro módulo correspondente a 1 ano de currículo sobre educação planetária. E nós vamos iniciar na semana que vem ou na outra com outro tema, que será o segundo módulo correspondente ao segundo ano de uma educação cósmica. Obrigada.